Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira. Esse é o nosso programa de estreia e eu gostaria de agradecer à produtora Reibe Produções por confiar no meu trabalho. A toda a equipe que está tornando esse sonho realidade, obrigada Reibe Produções pelo convite e por poder apresentar o programa Seu Direito em Pauta. É um grande prazer, uma grande honra. E hoje recebendo aqui em nosso estúdio o professor Altemir Farinhas, que é administrador com especialização em finanças, engenharia econômica e tem MBA de responsabilidade social corporativa. Ele está aqui para falar de assuntos muito importantes, que é o planejamento financeiro, entre outros, para viagens. Você faz planejamento financeiro? Seja muito bem-vindo, Altemir. É um prazer tê-lo conosco. Lisiane, eu agradeço. Programa Direito em Pauta, trazendo assuntos relevantes e importantes, né? Muito bom, colocando o poder do conhecimento na mão do telespectador. Muito bom. Já quero começar perguntando, Altemir, quais são as principais dicas para as pessoas organizarem um orçamento de viagem durante os feriados e agora falando aí especificamente do carnaval, que já está aí, quanto tempo de planejamento é o recomendado, é necessário para você não falhar nas finanças? Então, para começar bem, já vai aqui uma dica. 1 ano de antecedência. Opa, olha, resposta inesperada, como teremos outras pelo jeito, hein, Altemir? Muito bom. Porque com 1 ano de antecedência, eu já faço uma programação que ela vai ser muito mais em conta. Então, eu já olho o calendário, já sei que naquele ano tem aquele feriado ou carnaval, começa a sexta, começa a quinta. Então, eu já tenho aquela programação. E aí eu já vejo custos de hotel, passagem ou transporte se eu vou de carro. Então, com essa antecedência, eu falo, eu vou guardar R$300 por mês, R$500 por mês. Agora vamos lá, não fiz com tanta antecedência, né? Mês que vem, digamos, ou daqui a pouco tem um feriado, ou carnaval, quero viajar. E agora? Agora então, vamos lá, tem que ter o freio de mão, ou seja, agora eu tenho que saber quanto que eu posso gastar. Inverteu a situação. Boa. Né? Eu tenho 2.000, 3.000, 4.000, um casal, família, então agora eu vou primeiro ter o freio de mão, olha, só posso gastar R$5.000, agora eu procuro algo até 5.000. Muito bom. Então, calma, telespectador. Ó, dá aquela respirada. Ainda dá para curtir muito o próximo feriado, sim, mas agora dentro dos limites, né, Altemir? Muito bom. O que deve ser levado em consideração ao escolher destinos para viagens de férias com base aí no orçamento? Se fosse uma lista aí, o que é mais importante, uma lista de prioridades? O que teria nessa lista, Altemir? Primeira prioridade, saber assim, quantos dias, tá? O seu tempo, porque tem o tempo de deslocamento, né? E de volta e o tempo que você vai curtir a viagem. Então, eu tenho 4, 5 dias, tenho esse tempo. Ótimo, já sei que é uma semana, todo dia. Agora, meio de transporte. Você vai com o seu carro, você vai numa excursão, você vai de avião, como você vai? Então, assim, ó, existe assim uma sequência lógica que vai me ajudando a direcionar para onde eu vou. Se eu sei o meio de transporte, se eu sei quantos dias, agora eu procuro um local. E mais de um local. Eu sempre recomendo, procure 3 opções. Perfeito. Porque às vezes aquela primeira opção está dando tão certo, mas no final faltou a passagem aérea. Então eu não consigo chegar. Então eu começo a pesquisar 3 opções. Se você tem filho pequeno, se você tem filho adolescente, você tem que pensar assim, não é só em você, tá? Eu errei muito com isso, sabe? Pensando assim, eu e a Rosane vamos curtir. Aí as crianças não curtiam, então a família tem que curtir. Isso, muito bom mesmo. Como evitar essas armadilhas financeiras associadas aí a pacotes prontos, pacotes turísticos e ofertas especiais? Ou seja, Altemir, como a gente evita golpes? Deixa eu falar aqui para eles, então. Olha só, primeira dica, o site Reclame Aqui. Ajuda muito na hora que você está pesquisando uma pousada, um resort, um hotel ou uma empresa de viagens que ofereceu esse pacote. Sabe, Lisiane, às vezes o pacote está tão atraente que você fala assim, é Deus falando comigo. Pode saber. É uma benção. Peraí, talvez não seja. Então, quando eu pesquiso alguma coisa e está muito bom, eu vou continuar aquela pesquisa, mas eu entro no site, Reclame Aqui e vejo assim, ó, resort tal, né? Aí aparece a reclamação, olha, eles me venderam um pacote, eu cheguei aqui, não é bem assim. Empresa de turismo tal, olha, essa empresa, ela vendeu vários pacotes e não entregou. Opa, eu já vou cuidar, porque senão eu vou gastar dinheiro e não vai acontecer. E nós vimos isso acontecer frequentemente ano passado e tem acontecido. Quer ver um outro exemplo? Alugou uma casa na praia, mas a casa não existe. Não existe. Sim. Então, assim, muito cuidado quando a esmola é demais, sabe? Isso. Nossa, tá muito bom. Peraí, tá bom, mas então vamos ter cautela.
Sim, perfeito. Milagre demais não existe e usemos a internet ao nosso favor, né? As pesquisas em relação a essa precaução aí pra gente evitar golpes e as férias que era para ser um momento bom, de repente acaba sendo um momento de frustração, né? Porque Então um isso site evita. como esse, né, Lisandro, Reclame Aqui, por mais que eu ache o hotel bonito, se eu ler alguma coisa lá, vai me dizer o seguinte, olha, as fotos são antigas. Olha, não é bem Isso, assim, é mal localizado. Então aquilo isso. evita Essa gastos frustração, essa desnecessários surpresa. e a frustração. Muito bom, muito bom. Altemir, como evitar gastos desnecessários durante uma viagem, mantendo as finanças pessoais em ordem, evita gastos que não são necessários? Comunicação. É muito importante que você e sua família conversem para onde vocês estão indo e o que vocês vão sofrer. É um parque? Ótimo, então tem o ingresso do parque. Quantos dias eu vou até o parque? Quantas refeições eu vou fazer? Tudo tem que ser combinado à antecedência. Porque senão chega lá e fala, eu quero ir mais dias no parque, eu quero agora cinema, eu quero também restaurante badalado, eu quero isso, aí vai fugir o orçamento. Perfeito. Então assim, o orçamento, ele é determinado, a estadia, o transporte, os ingressos, as refeições. Então cuidado, porque assim, a gente acaba se sabotando, Lisiane. Porque a hora que você está lá, sair de férias, eu estou de férias, eu mereço. Entra a lei do merecimento. A gente se sabota, né? Então, o fato é que o imprevisto tira dinheiro do nosso bolso, enquanto o planejamento, o orçamento, coloca dinheiro no nosso bolso, né, Altemir? Acho que é por aí, né? E o imprevisto ele só vai acontecer por falta de comunicação. Porque assim, ó, se você tem filhos e está combinado, olha, gente, são 4 refeições. São lanches, sabe? Porque na hora, aquele ambiente te atrai. Vai surgir um imprevisto ali. Sai o racional entre o emocional. Sim, perfeito. Qual é a importância de criar um plano financeiro específico para viagens ou feriados, enfim, mais um plano específico? A gente tem muitas vezes, o telespectador aí, se não tem, é recomendado um planejamento anual, né, para o dia a dia, mas também para esses momentos muitas vezes se faz necessário, né, Altemir? O que tem que estar nesse planejamento? O que faz parte dele? Eu acho assim, dentro das finanças pessoais, a pessoa tem a categoria chamada lazer. Nessa categoria, a pessoa coloca o quê? A sua programação de viagens para aquele ano, seja férias ou feriados. Então, eu já provisiono o meu valor que eu vou gastar nessas viagens. Tem gente que consegue viajar todo ano e curtir a vida porque faz com antecedência. Como eu falei, 1 ano, parece muito tempo, mas não é. Então, assim, eu já sei a programação desse ano. Já tem um calendário. Então, o que eu começo a colocar? Olha, estou guardando R$200, porque naquele feriado eu quero conhecer tal local. Né? Então, em lazer, você vai provisionando valores ali, seja para passagem aérea, seja para pousada, hotel, combustível, o que for. Então, você vai guardando dinheiro. Que eu falo que é um investimento carimbado, sabe? Perfeito, eu guardei aquele isso. investimento, mas eu vou gastar para viagem. É para isso, É né? para isso. Ele tem nome e tem destinação. E acho que faz parte da educação financeira. Muita gente, quando fala em finanças, pensa que é uma vida de restrição, quando na verdade é o contrário. Quando você se planeja e se educa financeiramente, você consegue realizar muito mais. Você concorda, Altemir? Concordo, porque assim, o controle é chato? Gente, pergunta se eu gosto de planilha. Não gosto, mas eu e você fazemos. Mas o controle nos possibilita as conquistas. É isso. Então tem hora que eu posso, tem hora que eu não posso. Né? Porque se toda hora eu não posso, estou fazendo, para sair das dívidas vai demorar muito tempo. Perfeito. Aí vai perder muitos feriados e muitas viagens. Perfeito, perfeito. E o Altemir falou um ponto importante aqui. Eu não gosto de planilha. Se é o seu caso, telespectador, se você já está preocupado, porque, puxa, eu nem sei como abrir uma planilha, um Excel. O simples funciona, eu posso usar lá meu caderninho, eu posso chamar de caderninho das minhas despesas, ou do meu controle financeiro aqui no caderninho, posso usar, vai funcionar? O simples realmente funciona? Funciona. E como funciona? Porque assim, é a sua personalidade financeira, o seu jeito. Por mais que você fale assim, não, mas o meu vizinho, meu colega de trabalho usa planilha. Para ele funciona a planilha, para você é o caderno. Então escreve todas as suas despesas e depois que sair o resultado, ação. Boa. Não é só controle assim, eu escrevi, tá tudo aqui, mas ali vai dizer o seguinte, gastou mais, tá gastando tudo que entra, tá sobrando dinheiro, então assim, ó, o depois, né, faz o Isso. controle, mas ele que vai gerar uma ação. E aplica na sua vida, muito bom. Altemir, quais são os erros comuns que as pessoas cometem ao administrar dinheiro durante os períodos aí de festa, viagem, férias? O que é mais comum da pessoa errar? Mais comum é cartão de crédito.
Por quê? Olha só, a pessoa foi, está fazendo a viagem, está curtindo lá, aí quer comprar uma lembrança, quer comprar um presente, quer comer algo diferente. Então, assim, de novo, entra muito emocional. Sim. E a lei do Sim. merecimento. Então, é muito fácil assim, mas depois eu pago essa conta. E passo o cartão, e passo o cartão. O que, que vai acontecer? Vai chegar uma fatura. Dívida. E essa fatura já fugiu das finanças. Então lá o caderno determinou alguma coisa, ou a planilha, mas a fatura agora está dizendo, ó, você tem que me pagar tantos mil Vai agora. cobrar, né? Vai cobrar, né? E outro erro comum é exatamente assim, ó, não conversar. De novo, gente, antes de sair, o que eu vou conhecer? Quais lugares eu vou? Quanto tempo eu vou ficar? Sabe, é isso, porque assim, ó, chega na hora, para onde nós vamos? Para onde nós vamos na hora custa caro. Perfeito. Aí aparece aqueles vendedores de facilidades. Olha, eu tenho um passeio de carro aqui. Isso vai ter... E, gente, vai acontecer muito isso para onde você for no Brasil, tá? Que são as pessoas daquela cidade, estão no papel deles, né? Sim, de oferecer claro. toda aquela o logística, trabalho. o trabalho deles, mas às vezes você não viu antes o preço, você paga o dobro, né, Perfeito, do que deveria. Perfeito, perfeito. E como eu faço então para equilibrar diversão e lazer durante aí as viagens, sem comprometer as finanças, sem prejudicar meu bolso? É o planejamento mesmo? É a antecedência? O combinado não sai caro? É por aí? Gostei. O combinado não sai caro. E o combinado entra no roteiro dessa viagem. Por exemplo, na nossa família, eu tenho a filha, agora que assumiu essa parte. Antes era o Altemir, agora é minha filha. Ela faz o roteiro. Museu, cinema, restaurante. A gente já sabe lá onde a gente vai, o que a gente vai conhecer. Passeio de barco. Então a gente tem um roteiro, entendeu? E nesse roteiro a gente faz a programação da viagem. De repente algo fugiu do normal. A gente viu sim que o passeio de barco era tanto e agora é muito mais caro. Olha, então a gente não vai fazer esse passeio. Pronto, isso. Agora, sem roteiro, você chega na cidade até nem sabe o que você vai conhecer. De tantas opções, e daí realmente as finanças elas não vão suportar essas escolhas em cima da hora. Dinheiro nenhum será suficiente se você não tem planejamento. A nossa conversa tá demais, Altemir, eu já tô adorando, tenho certeza que você, telespectador, também tá cheio de dicas aí pra você e ainda tem muito mais. A repórter Isabelle Almeida foi até o aeroporto Afonso Pena, aqui em São José dos Pinhais, conversar com algumas pessoas para saber se elas fazem o planejamento financeiro para as viagens, para essas épocas mais festivas. É no próximo bloco, o programa Seu Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com o professor Altemir Farinhas sobre planejamento financeiro para as férias. O feriado do Carnaval, inclusive, se aproxima. Bom, a nossa repórter Isabelle Almeida foi até o aeroporto e eu quero ver o que ela trouxe de informação, o que o pessoal está dizendo em relação a planejamento financeiro. Será que as pessoas estão se planejando ou será que é tudo meio em cima da hora? Isabelle, conta pra gente. Olá, Elisiane e a todos que nos acompanham aqui no programa Seu Direito em Pauta. Pois é, com a chegada do Carnaval, muitos passageiros são esperados aqui no aeroporto e também na rodoviária. Por conta das festividades, 208 voos extras foram disponibilizados rumo a todas as regiões do país, inclusive voos internacionais rumo à Argentina e ao Uruguai. Por conta disso, 910 mil passageiros são esperados até o Carnaval, agora em fevereiro. E eu vim conversar com as pessoas para saber se elas fazem o planejamento financeiro para essas viagens. Vamos conferir? Faço todo ano, eu faço um planejamento, né? Se eu vou viajar para fora ou se eu vou viajar para o Brasil, então eu estou sempre guardando. Faço 2 viagens ao ano, que é no meio do ano para ir para a Europa e final do ano para vir ver a família no Brasil. Eu faço o planejamento financeiro, né? Vejo antes o preço das passagens, faço toda essa preparação antes da viagem, geralmente uns 3 meses antes. Eu prefiro viajar sempre antes ou depois dessas épocas mais concorridas, porque o preço é mais barato daí. Estamos começando a fazer nesse ano. É um planejamento assim para ter um objetivo próximo, né, de viagens próximas. Todo mês a gente é regradinho para depois a gente falar, agora a gente já tem uma quantidade, vamos para tal lugar. Obrigada, Isa, por sempre trazer essas informações tão relevantes que enriquecem aí a cada episódio. Altemir, as pessoas estão se planejando financeiramente para viajar, que coisa linda. Pelo menos por 3 meses aí elas já fazem um planejamento, já sabem para onde vão, quanto vão gastar. É por aí mesmo? Nada de deixar para a última hora? É bom planejar porque daí você volta da viagem sem dívidas.
Boa. O que viaja boa. em cima da hora, né, tem grande chance de curtir a viagem, mas vai trazer na bagagem faturas de cartão e outras despesas, né, que não estavam programadas. Vai passar o ano inteiro sofrendo por algo que já aconteceu. Tem que ser o contrário, né, Altemir? É ruim, né? Olhar foto e olhar dívida. Bom, vamos lá. Quais são as opções de hospedagem mais econômicas e eficientes para quem viaja durante os feriados? O que se deve avaliar na hora de fazer essa reserva, Altemir? Com certeza, Airbnb. Você hoje consegue alugar desde um sofá, um quarto ou uma casa inteira, né, que alguma família colocou à disposição. Está mais barato que um hotel. Agora, eu tenho que avaliar a situação como um todo, tá? Perfeito. Deixa eu explicar. Tem gente que quer ir para um parque, eu posso ficar dentro do hotel do parque. Então, eu já não pago ingresso, já é mais barato. Aí, outro não, eu vou alugar um apartamento e eu vou no parque. Mas cada vez que ele entra, tem o ingresso, deslocamento. Então, assim, de novo, planejamento com antecedência, eu calculo todos esses custos. E daí eu estou vendo o seguinte, olha, a economia está sendo tão pequena que é melhor eu já ficar lá dentro do parque. Então, planejamento com antecedência e vista gastos desnecessários. Perfeito. Airbnb, então, pesquise, vale a pena essa pesquisa, mas traga para a sua realidade o que realmente faz mais sentido para você, né, Altemir? É por aí. Quais estratégias podem ser implementadas para economizar dinheiro em alimentação durante a viagem? Que eu acho que é um fator que leva muito dinheiro embora, né? Muitas vezes é um ralo aberto aí do dinheiro, a gente nem nota no ano inteiro e quando chega a viagem, isso exponencia. E aí, como é que eu faço para Olha economizar? esse meu sorriso de quem já errou. Por exemplo, tá? Veja para onde você está indo, né? Você está indo para Copacabana. O custo ali vai ser altíssimo, né? Porque é turístico mesmo e é caro. Então, o teu destino, aonde você vai ficar e o que você irá frequentar. Às vezes, na orla da praia tem um custo, Sim, tá? sim. E algumas quadras longe da orla é outro custo. Então, de novo, comunicação, conversa com a sua família, cônjuge, filhos, para saber o seguinte, gente, vamos lá. Lá o que a gente vai comer, né? Que tipo de lanche iremos fazer, tá? E olhar, porque assim, ó, existe o caro e existe o bom. Não é que tem o barato, é o bom. Porque também não pode ser tão barato, senão pode estragar a Pra viagem. não aproveitar, né, Altemir? Exatamente. Perfeito. A viagem perfeita começa antes da data de partida, é isso, Antes né, da... Altemir? Não vai ter surpresa, não vai. Perfeito. O uso de cartões de crédito ou subsídio é mais recomendado durante as viagens de férias? Se sim, por que seria mais recomendado? Ou não? Não gosta? Vamos lá, cautela, né? Porque olha só, se eu tenho um limite alto, nada vai segurar os gastos. Qualquer momento eu passo o cartão. Agora, eu posso fazer um cartão de viagem com limite. Escuta o que eu estou falando, olha só. É interessante você falar assim, ó, né? Essa viagem vai me custar tanto. Então, o meu limite de lanches e refeições é X mil reais. Eu posso fazer um cartão limitado a esse valor. E usar somente esse cartão nessa viagem, né? Ou eu vou com dinheiro, que não é tão usual, ninguém mais anda com dinheiro, né? Então, assim, ó, você precisa colocar um limitador nos seus gastos. Senão você vai gastar mais. Né? Porque é muito fácil, Pix, qualquer coisa. Então, eu prefiro que você faça um cartão para aquela viagem, né? E fala assim, ó, o meu limite do cartão é tanto. E ó, você vai olhando já o resultado. Gente, a gente está aqui há 3 dias, faltam 4 dias e já gastamos... Tô passando da meta passando ali. da meta. Muito bom, Altemir. É aconselhável criar, então, um fundo específico para as despesas de viagem? Então, você falou do cartão como uma opção de pagamento que também te limita. Ele vai te regrar durante essa viagem em relação a pagamentos. Mas também é interessante criar um fundo específico, um investimento, um dinheiro carimbado para isso, como você comentou no primeiro bloco? Sim, eu gosto de falar assim, eu não uso o termo reserva de emergência. Eu faço reserva de viagem, reserva para trocar o carro, eu dou um nome à reserva. Perfeito. Então, se você vai fazer uma viagem, já faça a reserva dessa viagem. Então, você criou esse fundo específico. Então, é um dinheiro que vai ficar aplicado 6 meses, 1 ano, 3 meses. Então, tem opções de investimentos variáveis que eu posso ter liquidez e resgatar. Então, aquele dinheiro está aplicado, está rendendo aqueles dias ou aqueles meses. Eu vou fazer a viagem e vou sacar daquela conta. Muito bom mesmo. Como lidar com imprevistos financeiros durante uma viagem e manter esse controle financeiro? A gente está sujeito, imprevisto não tem dia nem hora, pode acontecer com qualquer um. Como que a gente faz, Altemir? Então, preciso ter realmente as minhas contas em dia, que vai ajudar muito, tá? Então, pode acontecer uma doença, pode acontecer um imprevisto, bateu o carro, ficou doente, vai custar, né? Sim. E daí, o que eu preciso fazer? Olha, minhas contas não estão lá tão em dia. E agora, esse imprevisto custou tanto da nossa viagem. Eu vou refazer os próximos dias e vou ver o que eu posso cortar ou reduzir.
Gente, não pode ser a loucura, sabe? Aconteceu, eu vou continuar gastando do mesmo jeito. Não, porque na volta, essa conta será cobrada. Então, infelizmente, uma fatalidade pode diminuir, digamos, um passeio. Né? Isso, 4 ingressos de um sim. parque, alguma coisa, mas você volta sem dívida. O importante é voltar sem dívida. Perfeito. Eu acho importante a gente falar sobre as experiências com quem a gente ama, é sempre fundamental. Quando a gente tem um feriado ou mesmo férias, a gente deve sim viver essas experiências, mas a gente precisa entender e aceitar que há limites. Então, o dinheiro não é infinito e isso é independentemente do valor do seu salário, do quanto dinheiro você acessa, você precisa ter essa consciência do uso, da sua atitude em relação ao dinheiro. É isso, né, Altemir? É isso, e olha só, faça um seguro viagem. Tem viagens que você pode fazer até internacional, tem que ter um seguro saúde, tem que ter o seguro, porque se acontecer um imprevisto, pode ser tão caro que você vai acabar se arrependendo. Perfeito, perfeito. Bom, se a gente fosse listar aqui, Altemir, quais são as principais vantagens de você planejar e reservar antecipadamente em termos de economia financeira? Tanto hotel, quanto voo ou outro meio de transporte. Quais são as principais vantagens de se fazer isso? A principal vantagem é desligar o botão. Estou de férias, sabe? Não estou preocupado em finanças, conta de água, IPVA, IPTU. Não penso em nada disso, porque está tão planejado que é uma linha de montagem. Acordei de manhã, tomei um café no hotel, agora nós vamos sair tal passeio. Ou seja, fica fácil, a vida ficou mais fácil, fica leve. Porque senão você está indo para a viagem, mas tentando equilibrar os pratinhos das contas, você não curte a viagem. Então, ó, planejamento com antecedência, ter o controle financeiro, ter a comunicação com a sua família, ter o roteiro definido, faz com que essa viagem seja prazerosa. Perfeito. Olha como a educação financeira ela faz da sua vida, na verdade, mais leve e não mais restrita. Então, ela é extremamente necessária, seja em momento de viagem, de férias ou mesmo no dia a dia, na rotina, né, Altemir? A gente falou no primeiro bloco sobre cartão de crédito. E eu sei que para muitos telespectadores, o cartão de crédito, ele muitas vezes é um vilão nas finanças. Como que a gente faz para transformar o cartão de crédito num aliado nosso e não num vilão, aquele que a gente olha, a gente tem medo de olhar a fatura quando chega em casa, que a gente acha muitas vezes que se quebrar o cartão de crédito, nossa vida financeira vai ficar melhor. Não é bem por aí. Como que a gente transforma ele num amigo, num aliado nosso? Ótimo. O cartão vai ser um vilão de acordo com o dono que usa esse cartão. Ele vai ser uma arma ou ele vai ser algo de bom benefício. Sim. Por exemplo, quando eu ganho pontos, ganho milhas. Então, se eu for na panificadora e passo o cartão, mercado e passo o cartão, compro uma roupa e passo o cartão, fiz isso durante um ano. Eu acumulei pontos e milhas que vão me dar a minha passagem aérea, que vão me dar talvez a minha estadia lá no hotel. Eu posso trocar esses pontos por benefícios. Por quê? Paga a fatura em dia, uso o cartão, pontuo no cartão. Então, ele é algo que me ajuda. Não sei usar cartão. Toda vez que venço o cartão, eu pago no dia seguinte. Opa! Já tem os juros de mora e juros altíssimos. Já pagou quase uma diária de hotel, tá? Você perdeu quando você deixa ele pagar um dia. Então, se eu não sei usar, não tenha. Perfeito. Tá? E um detalhe, cuidado com o limite do seu cartão. Se você ganha 5, o teu limite tem que ser menos que 5. Porque assim, tem gente que fica feliz da vida. Eu tenho 20 mil de limite. Quer dizer, você tem 4 meses de salário comprometido se você usar errado o cartão. Perfeito, perfeito. Ter esse limite adequado é importante. Não é porque o banco está te oferecendo um limite maior que a sua capacidade financeira aumenta O gerente junto. é meu amigo. É isso. Vamos falar sobre isso. O gerente é seu amigo, Altemir? O gerente é um profissional. Eu fui gerente de banco, você é um profissional. Você vende produtos da prateleira do banco. Investimentos que estão naquele banco, os empréstimos, tudo do banco. Não é que seja uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que ela é paga para vender produtos financeiros, cumprir sua meta, título de capitalização, previdência, qualquer coisa. Ou seja, ele está na área de trabalho dele, então ele tem que vender produtos financeiros. Exatamente. O que faz você tomar as decisões mais sábias, mais corretas em relação a finanças, mesmo que você esteja na mesa do gerente, é justamente esse conhecimento prévio. Então, sempre busque conhecimento. Essa é a missão do programa Esse é o Direito em Pauta, colocar esse poder do conhecimento na sua mão, telespectador. Altemir, qual é a abordagem mais inteligente para lidar com compras impulsivas durante uma viagem? Eu vou levar só uma lembrancinha aqui, uma lembrancinha ali, eu vou só fazer esse passeiozinho a mais. Como é que eu lido com isso? É emocional? É um controle? É uma mentalidade que precisa mudar? É uma mentalidade que precisa mudar. Aqui fica uma dica, tá? Decore 3 perguntas. Eu quero, eu posso, eu preciso.
Eu quero, sempre vamos querer a lembrancinha, alguma coisa. Entra a lei do Sim. merecimento. Eu posso é o financeiro. Eu tenho dinheiro, eu tenho o limite do cartão, eu tenho, até aí tudo bem. Agora, eu preciso. Talvez você não precise. Então, você fala assim, eu vou levar isso para um sobrinho, vou comprar isso para o meu irmão. Você não precisa, ele nem pediu. Então, na terceira pergunta, você já não gasta. Boa, muito bom. Dados da Serasa mostram que caiu o endividamento aí do brasileiro, da família brasileira, em 1% agora em dezembro de 2023. Ainda assim, a gente tem um índice que se aproxima de 80% da população brasileira, das famílias brasileiras endividadas. Altemir, qual é o recado que você manda aí para o telespectador que está endividado e que muitas vezes não vê mais uma solução? Por onde ele começa? Qual é a luz do fim do túnel? Para onde ele tem que olhar? Como ele começa a fechar esse ralo, resolver essas dívidas para levar 2024 de forma mais leve financeiramente? Ótimo. Se você está no fundo do poço com problemas financeiros, primeiro, reconheça. Onde errou, porque não é culpados, tá? Olha, eu deslizei porque atrasei, eu deslizei porque aconteceu imprevisto. Reconheceu? Ótimo, agora eu tenho controle. Não tem controle, implemente o controle. Fez o controle, para de gastar mais do que ganha. É igual um barco, um pequeno furo vai afundar uma embarcação. Então, começa a sanear. Ótimo, sobrou dinheiro, começa a renegociar as dívidas. O alerta é o seguinte, cuidado com renegociação de dívidas que algumas pessoas estão oferecendo. É você que procura o credor, é você que tenta renegociar e faça isso de acordo com a sua capacidade financeira. Por mais que a dívida ela esteja num desconto bom, mas ainda não cabe no seu orçamento, não faça. A última palavra é sempre sua. Muito bom, obrigada, Altemir, por conversar, por estar conosco aqui hoje, falando sobre esses assuntos tão relevantes que têm esse potencial, essa capacidade de mudar para muito melhor a vida do brasileiro, que muitas vezes não teve essa educação financeira na escola, mas que a gente tenta compensar com esse conhecimento através desse programa contigo hoje. Muito obrigada, Altemir. Eu que agradeço o programa Seu Direito em Pauta, a sua presença, e espero que as pessoas viajem com mais qualidade de vida. Muito bom. Quero agradecer também aos nossos apoiadores Off Home Design, com esse mobiliário maravilhoso, e a MB at Home Decorações, com a delicadeza desses objetos de decoração. Sem o apoio dessas empresas, esse programa não seria possível. Você gostou desse programa? Então já nos siga nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela agora aí para você, e também em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros programas. Seu Direito em Pauta, porque a informação é a sua maior aliada. Nos vemos no próximo programa. Até lá!